Talvez ao olhar esse garotinho da foto ao lado do pai Jaime Villa-Lobos, você não o reconheça logo de início. Mas os anos se passaram e ele se tornou uma figura marcante na música popular brasileira. Estamos falando de Dado Villa-Lobos, guitarrista, cantor e ex-integrante da banda Legião Urbana. Meio atirado pela janela, longas horas de versos. O que nem todos sabem é que ainda na infância Dado descobriu que tinha diabetes tipo 1, uma doença que o condicionou a adotar uma série de cuidados especiais em sua rotina. Tinha 11 anos de idade, meu pai é diplomata, a gente morava em Paris. Eu tenho 58 agora, ou seja, eu sou um tipo 1 infanto-juvenil. E naquela época, 1976, enfim, estava começando a gente a ter as seringas de plásticos, ABD e tal, enfim, a coisa estava andando. O controle da diabetes estava cada vez melhorando mais, assim, ao longo dos anos 70 e 80, deu-se um passo bacana lá. Enfim, eu tive que me adaptar a essa nova situação, realidade de vida, e foi com muito o direcionamento, né, dos médicos que eu tive, desse hospital, o Hospital das Crianças Doentes de Paris, Necker. E, enfim, eu fui doutrinado, eu fui a me cuidar, entende? O diabetes tipo 1, que pega ali 5% dos casos, e que o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, que é responsável por controlar a glicose, o açúcar, né? Ele para de funcionar por conta de um mecanismo autoimune. O próprio corpo destrói a célula que produz insulina e essa pessoa precisa de insulina para o resto da vida. O controle da glicemia, ou do açúcar no sangue, como muitos chamam, requer uma série de cuidados diários, a começar pela escolha consciente dos alimentos. Saber que você não pode abusar de macarrão, nem de arroz e feijão, tanto quanto, e você buscar ter uma variedade dos alimentos que você come a cada dia, né? A variedade que eu digo entre fibras verdes, saladas, com carboidrato, óbvio, controlado, e proteínas, né? Então é isso, eu acho que tem que ter essa consciência e essa noção do que você está botando para dentro é fundamental. Morador do bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, Dado mantém uma rotina matinal de atividades físicas ao ar livre, o que é outro quesito fundamental no controle da diabetes e na manutenção da saúde como um todo. Sou, um cara que é totalmente adicto de exercício físico. Minha manhã, eu passo as manhãs fazendo exercício e depois do almoço, eu almoço meio-dia, meio-dia e meio, aí eu venho trabalhar. Mas assim, a manhã é dedicada a minha sanidade mental física e mental passa pelo exercício. Quando você faz o tratamento adequado desde o diagnóstico, a chance de você não ter uma complicação é muito grande, né? Então, eu acho que a gente precisa tratar a glicose. Quando a gente fala tratar o diabetes, não é só a glicose, não é só tirar o açúcar da dieta, não, tá? A gente precisa manter a glicose controlada na maior parte do tempo. Então, por isso a gente precisa monitorizar, às vezes botar um sensor, né? Então, controlar o diabetes, além da glicose, eu estou falando de controlar a pressão, de controlar o peso, de controlar o colesterol, de praticar atividade física. Então, isso tudo está envolvido. O diabetes também requer um acompanhamento médico multidisciplinar, uma vez que a doença, especialmente quando não controlada, está associada a vários tipos de complicações. Eu faço 2 consultas por ano, ou seja, de 6 em 6 meses. E quando eu faço também todos os exames indicados pela médica, enfim, todos os exames que eu preciso fazer e monitorar, né? Um exemplo dessas comorbidades associadas é a retinopatia diabética, doença ocular que pode evoluir para um quadro de cegueira irreversível, quando não há um diagnóstico e tratamento correto. Para evitar, é fundamental a consulta periódica com o médico oftalmologista. A catarata, você tem uma perda visual que ela se instala mais lentamente, mas às vezes você está
ficando mal com catarata há 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí você faz a cirurgia, você volta a enxergar. O diabetes, se você não agir ali, a pessoa evolui para cegueira. E se ela tratar bem, ela nem tem nada na vista. Fato curioso é que a médica que acompanha o caso do Dado também tem diabetes tipo 1. Então eu comecei a ter contato logo com histórias muito ruins, de pessoas que realmente ficaram cegas, que tiveram problemas de amputação. E eu logo vi que existia um outro caminho para não ter nada disso, porque o meu médico tinha diabetes há muitos anos. Ele teve mais de 70 anos, conviveu mais de 70 anos com diabetes sem nenhuma complicação. Então eu tive esses exemplos assim, muito cedo na evolução da doença e eu quis engrossar a fileira ali que ia ajudar as pessoas a não passarem por isso, né? E na consulta a gente debate sobre isso. Ela fala assim, pô, você está bebendo demais? Eu bebo um pouco também, um vinho, uma cerveja, fica ali monitorando, mas a vida continua, a conversa é ali, franca na cara, e ela sabe do que eu estou falando e eu sei o que ela está me falando também, enfim, ambos da mesma condição. A trajetória de Dado nos mostra que sim, é possível viver de forma saudável mesmo tendo diabetes. Mas para isso é necessário orientação, acompanhamento médico e disciplina. Então, eu digo isso, muita responsabilidade e a percepção de que a vida está nas suas mãos. E que, cara, às vezes tem baixos, altos e baixos, mas, cara, a média é o caminho, sabe? É no meio que você vai e que tem que ser resiliente.